Bom dia, eu sou o Jonathan e hoje eu quero trazer uma mensagem com um título interessante, né? Cuidado com os detalhes. Vamos começar orando? Senhor, quero te entregar novamente, Deus, o governo dessa celebração, o governo deste culto, Deus, o governo dessa manhã de domingo, Deus, assim como todo o restante do dia e todos os dias da nossa semana devem ser entregues a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração hoje, possa estar não deixando, Deus, nós perdermos alguma coisa, Deus, que o Senhor queira nos falar hoje por um detalhe, Deus. Que a gente possa sair daqui com resoluções tomadas também, Deus, e que isso possa continuar falando ao longo da semana. Em nome de Jesus, amém. Cuidado com os detalhes. Em 1996, quem já era vivo em 1996 aqui? Ó. Não, por favor, aí, né? Não, o seu Paulo não se levantou a mão aí. Então, em 96, aconteceu um acidente aéreo. Um avião da empresa Aeroperu, ele partiu de Lima. Um voo era à meia-noite, e ele partiu de Lima, na capital, e esse voo durou poucos minutos. Ele começou a dar alguns problemas, o avião era novo, zero, e começou a dar alguns problemas. Por favor, muito obrigado. Começou a dar alguns problemas no painel do piloto ali, e o avião caiu. E quase uma centena de pessoas morreu nesse acidente. Eram pilotos experientes, eram pilotos que já haviam milhares de horas de voo no currículo, mas o avião caiu. E quando coisas assim acontecem, normalmente a gente pergunta, o que aconteceu? Né? Como é que foi isso acontecer? Os pilotos eram experientes, como é que tal pessoa foi falecer? Como que isso foi acontecer? Tal pessoa, fiquei sabendo que aconteceu tal situação na vida da pessoa, um pecado ou alguma coisa, um problema, e a gente pergunta como que isso foi acontecer, como que chegou nesse ponto, dessa queda, desse problema. E assim como nós olhamos um acidente desse e perguntamos o que foi que aconteceu, né? Por que um avião novo, com pilotos experientes, num dia normal, não tinha tempestade, não tinha nada, um dia ótimo para voar, foi cair. E quando você começa a ler a história e tu começa a procurar um pouco dos detalhes do que aconteceu, o avião, ele possui pode avançar a imagem aí, Lucas, possui uns furinhos no casco, não o casco, né, casco é de barco, mas em toda a estrutura do avião, possui na fuselagem do avião, boa, Felipe, possui esses furinhos em muitas regiões da fuselagem, todo o avião tem esses furinhos, e esses furinhos são sensores, e esses sensores, eles medem a velocidade, eles medem coisas extremamente importantes para o avião, velocidade, a altitude, a condição meteorológica, e todos esses avisos vão para o painel do piloto. E o que aconteceu com esse avião? Esse avião, ele tinha passado por uma manutenção, mesmo sendo novo, ele tinha aquela manutenção preventiva, né? Ele passou por essa manutenção, e durante essa manutenção, os mecânicos, eles colocam uma fita crepe para tampar esses furinhos aqui, para não cair nenhuma sujeira, para eles não serem danificados. Então, enquanto o avião está passando por essa manutenção, eles cobrem esses sensores com fita crepe. E o que acontece? Normalmente eles fazem um checklist, e nesse checklist tem um item ali que é remover as fitas desses sensores. Não foi feito esse detalhe. E aí o avião ficou liberado para voar. Só que antes ainda de voar,
o piloto ele fica responsável por, antes dele embarcar, ele fica responsável por fazer uma verificação, fazer um outro checklist, que ele verifica os pneus, ele verifica uma série de coisas, dentre elas um pequeno detalhe que diz verificar os sensores se eles não estão cobertos. E ele também não passou por ele não verificou isso. E assim o voo partiu. E com 30 metros de altitude, o painel do piloto já começou a dar informações estranhas na tela. Começou a dizer que o motor estava superaquecendo. E ao mesmo tempo que deu um aviso de superaquecimento do motor, deu um aviso dizendo velocidade baixa demais. 2 avisos que não fazem sentido, né? Se o motor está superaquecido de potência máxima, como é que vai dar velocidade baixa? Aí começou a dar um aviso de nariz, né, do avião apontando para baixo. E ao mesmo tempo dizendo que ele estava muito alto. Então começou a dar uma série de avisos que não faziam sentido um com o outro, e o avião, e eles perdendo o controle daquela situação, soa o último alarme, o alarme de perigo, choque com o terreno. E ele olhando aquele monte de sensores, nem esse aviso ele conseguiu acreditar. E esse era o único aviso certo no painel dele. E aí o avião acaba chocando com o mar. E todos os passageiros daquele avião, daquele voo, faleceram. Então, aí tem uma foto dos sensores, depois de uma longa procura, eles encontraram sensores, todos eles cobertos por fita crepe. Então, é interessante, né, quando a gente olha, que lá no início eu falei, olha para um acontecimento grande desse, a gente logo pergunta, o que foi acontecer? O que foi acontecer? Um motor estourou, ou sei lá. Nunca vai pensar que uma fita crepe derrubou um avião, né? Assim como na nossa vida também, pequenos detalhes não sendo cuidados hoje, ali no futuro, uma grande queda pode acontecer. Um grande problema pode surgir na nossa vida se nós não cuidarmos dos detalhes hoje. Às vezes, a nossa falta de atenção aos detalhes, a nossa falta de preocupação com as pequenas coisas, os pequenos pecadinhos, podem ocasionar um grande problema ali na frente. E uma história particular, pessoal minha, quando eu comecei a correr, o meu treinador disse assim para mim, tu está fazendo um reforço muscular? E eu falei, não, eu só estou correndo. Aí ele disse assim, seria muito importante tu fazer reforço muscular, porque isso previne lesões, isso vai te ajudar muito lá na frente. Tá bom, mas é um detalhe, né? A corrida é o esporte, né? O reforço muscular é um detalhe, eu não preciso dar tão importância para esses detalhes. E assim foram passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que finalmente chegou a colheita. Uma lesão crônica, sem cura, no pé, e que agora eu tenho que lidar com essa dor para o resto da minha vida, né? Porque não dei atenção aos detalhes lá no início. Assim é alguém que não para de fumar, por exemplo. Alguém que não para de fumar hoje, ele sabe que cada dia que passa, ele está mais perto de uma doença do que longe, concorda? Alguém que não revisa o carro, né? Não cuida de nada do carro, assim. Tu sabe que tu está plantando uma bomba ali para frente, né? Tu sabe que logo, logo, alguma coisa vai estourar e isso vai ser um problema grande daí. Se um barulhinho hoje tu não vai ver, isso provavelmente vai aumentar daqui a um tempo e em algum momento pode estourar. Assim é um pai que não educa os seus filhos hoje, não paga o preço de educar o filho hoje, ele vai ter uma colheita ali na frente. E ele pode acabar colhendo filhos desobedientes, filhos com dependência emocional, filhos que se frustram facilmente, filhos que não vão querer nada com Deus. Eu diria que em todas as situações da vida, todas as áreas da vida, se tu fizer uma varredura aí, tu vai ver
que existem detalhes que às vezes a gente não cuida. O autor C.S. Lewis, acho que todo mundo deve conhecer o autor das Crônicas de Nárnia, no seu álbum Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, não sei se tu já leu isso, mas esse livro, ele é uma sátira de um demônio experiente ensinando um demônio mais jovem, seu sobrinho, a como induzir o ser humano ao erro. E ele vai olhar para esse demônio mais jovem e vai dizer assim: não importa quão pequenos sejam os pecados, desde que o seu efeito acumulado seja afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. De fato, a estrada mais segura para o inferno é a gradual, é a ladeira suave, macia sob os pés, sem curvas bruscas, sem marcos e sem placas de sinalização. Esse é o caminho para a perdição, esse é o caminho para a queda. O pecado, muitas vezes, a gente olha ele já constituído, acontecido, mas teve um caminho para isso acontecer. Não podemos pensar que nós não vamos cair nunca, que nós somos infalíveis, que nós somos, nunca cairemos. A palavra diz em 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. E aí, como está a sua vida hoje? Você tem dado brecha para o inimigo? Como você tem estado? Você tem estado alerta aos detalhes? Você tem prestado atenção aos detalhes aí na tua vida? 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Sabe que um amigo meu, ele me contou uma história esses dias, falando que ele estava fazendo um passeio de 4x4 no meio de uma floresta, e ele e uns amigos, um grupo de amigos assim, e ele disse que eles chegaram num lugar assim que eles olharam uma lebre, e a lebre estava parada assim, e eles olharam em frente à lebre, tinha uma cobra enrolada, pronta para dar um bote, e a lebre ali fixada, olhando para aquela cobra, e a cobra também fixada, olhando para a lebre, e eles pegaram o celular, tiraram o celular do bolso, colocaram para gravar, e ficaram ali, todo mundo, olha só, e ficaram ali. Daí esperaram. Sabe o que aconteceu? Eles botaram o celular no bolso e seguiram viagem. E daí eu perguntei, mas ele falou assim, não, eu fui pesquisar depois, eles podem ficar até horas. A cobra pode ficar até horas esperando para dar um bote. O que a gente aprende disso? O inimigo tem paciência. O inimigo sabe esperar. Ele pode esperar bastante tempo, ele pode ir te enrolando, ele pode ir pouco a pouco, fazendo você perder o interesse, fazendo você ficar apático. E quando você vê, você já é uma presa fácil. Quando vê, você já... Na verdade, o inimigo ele não precisa nem te afastar de Deus. Se tu já está afastado, ele precisa só te manter lá. E o nosso texto base de hoje vai ser em Efésios capítulo 4. Vai ser projetado, se tu tem a tua Bíblia, modo raiz aí, pode abrir, Efésios 4, a partir do versículo 17. Se você for ler o subtítulo que eles colocam ali, nesse texto, você vai ver que é instruções para uma vida cristã. São instruções para uma vida com Deus, instruções para uma vida em comunidade, sendo seguidores de Jesus. Ele está falando para seguidores de Jesus. E ele vai começar dizendo assim, no capítulo 4, versículo 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Primeiro ponto da manhã aqui. Ser cristão
não garante que você viva como um. Pegou essa? Ser cristão, o fato de você ser cristão não garante que você viva como um. É possível aceitar Jesus, ter Jesus morando no coração, mas continuar tendo uma vida do mundo. É possível fazer escolhas que me façam ter uma vida do mundo ainda, mesmo dizendo ser cristão. E olha que interessante, o texto vai dizer que ele começa pelos pensamentos, né? Na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a porta de entrada para muitos problemas começa onde? Na cabeça, nos nossos pensamentos. E se nós não lutarmos com esses pensamentos, a queda está logo ali. Se nós não lutarmos com esses pensamentos, com essas ideias, às vezes inúteis, como o texto diz aqui, nós estamos falhando na atenção de detalhes que logo, logo poderão dar um problema. Versículo 18 diz assim: eles estão obscurecidos, os pensamentos, né? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então agora Paulo ele vai dizer como que os gentios então viviam. Ele começa dizendo, não vivam como gentios, e agora ele vai dizer, porque os gentios são assim, entregues à devassidão, cometem com avidez toda espécie de impureza. Mas tu nota que ele começa dizendo que cuida dos seus pensamentos, porque o resultado disso pode ser a pior coisa do mundo, pode ser uma coisa podre lá na frente. Mata o mal pela raiz. Tu lembra da história do avião lá, né? Que as pequenas coisas começaram a dar alarmes falsos e algo que os pilotos eram extremamente experientes, eles já não podiam mais nem confiar naquilo que eles sabiam. Eles estavam completamente perdidos. Assim os pecados, assim são os pecados, assim são os detalhes mal cuidados. Tu vai se afastando, tu vai perdendo contato com a palavra e em momentos vai chegar que tu não vai saber mais nem o que fazer. Tu não vai conseguir mais nem definir o que é certo e o errado. Tu vai perder toda a sensibilidade. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Mas aqui chegou o nosso exemplo. Aqui chegou aquele que nós devemos sim imitar, aquele que nós devemos ter como referência. Ele vai dizer que Jesus, a verdade. E olha a riqueza do detalhe, ele disse que, olha a riqueza do detalhe do texto, ele vai dizer que vai ter um renovo da nossa maneira de pensar, nosso modo de pensar. Lembra como é que ele começou o texto lá? Ele falou na inutilidade dos seus pensamentos. E ele vai dizer que em Cristo agora nós temos um renovo no nosso modo de pensar. Aproveite esse renovo, viva esse renovo no modo de pensar. Mas, claro, olhando assim, para dizer que nós, né, o texto diz ali que nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Chega a bater até um desespero, né? Meu Deus, eu estou tão longe para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Nossa, eu estou muito longe disso. Mas Paulo está dizendo qual que é a meta aqui. O que Deus, a régua, o padrão que Deus espera. Mas Deus, ele é gracioso. Deus, ele sabe que nós somos falhos. Deus, ele sabe que nós somos limitados. Ele conhece as nossas limitações. Só que nem por isso ele vai permitir que o padrão seja menor. Né? Um pai não vai olhar para o filho e vai dizer assim, filho,
Tá, de vez em quando tu pode mentir, tá? Mas assim, no máximo uma vez por dia, mas pouquinho, tá? Não, tu vai dizer que filho, não pode mentir, mentir é errado. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tu sabe que o teu filho um dia vai mentir, né? Sabe que o teu filho um dia vai errar, né? Mas mesmo sabendo disso, tu não vai dizer para ele que ele pode fazer. Então a régua, o padrão, você não baixa. Há um tempo atrás saiu uma matéria, talvez muitos de vocês já ouviram, mas eu quero relembrar aqui. Algum tempo atrás, 10 anos, tá? Saiu uma matéria sobre a Anvisa. Ela barrou 5 marcas de extrato de tomate. E eu vou ler aqui, tomar a liberdade de ler aqui a matéria que saiu, tá? Diz assim, ó, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a comercialização e a distribuição de 5 lotes de extrato de tomate das marcas, não vou ler aqui as marcas, tá? Depois vai ter que perguntar no off. A punição a essas 5 marcas se deu com base em laudos que detectaram matéria estranha indicativa de risco à saúde. Pelos de rato, acima do limite da tolerância que a Anvisa estipula. As empresas terão que recolher os estoques e produtos existentes no mercado. Parece que um pouco de pelo de rato pode. Não dá, né, gente? Não dá, né? Se nós não cuidarmos do padrão, logo nós vamos estar aceitando as coisinhas pequenas, nós vamos estar aceitando aqueles comentários, aquelas coisinhas que a gente está vendo, e quando vê a gente está comendo pelo de rato. Quando vê a gente está fazendo coisas inacreditáveis. A meta é Jesus, semelhante em justiça e em santidade. Vamos lá, vamos avançar. Versículo 25 vai dizer assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Paulo agora vai dizer uma coisa bem importante: vocês têm que lutar, vocês têm que lutar contra essas pequenas coisas, contra esses pecados. Eles não condizem mais com a nova vida, é uma vigilância constante às pequenas coisas. Então o próximo ponto é: a luta é prática, faça algo. A luta é prática, faça algo. Pode falar faça algo, faça algo. Precisamos ter ações práticas na luta contra o pecado. Se você tem dificuldade com um X questão, com determinada questão, lute, faça algo. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade com a ira. Sou uma pessoa que tem dificuldade com a ira. Faça algo, irmão. Faça algo. Ore pedindo a Deus: Deus, eu sou assim, eu tenho essa luta, por favor, som do meu coração, tira isso. Ora todos os dias. Se tu tem ira, tu tem que orar todos os dias para que Deus te tire isso. Outra maneira de lutar é tu chegar para alguém e confessar a tentação para não confessar o pecado. Confesse a tentação para não confessar o pecado. Irmão, hoje eu acordei meio irado. Ora por mim, esteja oração por mim no longo do dia. Use a tua família espiritual para te ajudar a vencer. Eu não consigo ter uma frequência na minha leitura bíblica. Eu leio uma vez por semana, às vezes 2, mas eu não consigo. Faça algo. Acorde mais cedo, durma mais tarde, tenha menos tempo de YouTube, menos tempo de redes,
Coloque isso, faça algo prático. Porque os grandes problemas que a maioria de nós tem é devido à nossa falta de contato com o Pai, falta de contato com a palavra, falta de contato com outras pessoas, às vezes, da fé, que nos encorajam. Nós acabamos priorizando outras coisas. Isso é verdade. Muitas vezes nós acabamos priorizando outras coisas. Como é que está a tua vida com Deus? Eu tenho uma pergunta para você, bem específica. Você consegue identificar os ladrões de atenção na sua vida? Consegue encontrar os ladrões, aqueles que eles estão ali roubando o teu tempo, te deixando mais estressado, mais atarefado, tua agenda sem nenhum tempo livre? Eles vão roubando o teu relacionamento com Deus aos poucos. Pensa nisso, ninguém deixa o relacionamento com Deus do dia para a noite. Ninguém acordou, dormiu assim extremamente com o Senhor, assim firme com Deus e acordou, não quero mais saber de nada. Não, é uma queda lenta, é pouco a pouco. Lembra da frase do C.S. Lewis lá? É uma ladeira suave. Detalhe a detalhe, quando você vê, você já nem sabe mais o que está acontecendo, por que eu estou tão triste, por que eu estou tão afastado de Deus, por que eu não quero mais nada com nada. E a queda acontece. Versículo 19: nenhuma palavra torpe saia de sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia, gritaria e calúnia. Paulo está dizendo aqui, lute, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia, gritaria, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Às vezes nós pensamos que as coisas que nós falamos não é tão importante, né? Foi só um comentário, foi só uma palavrinha, foi só uma frase. Eu nem cheguei a bater nele. Foi só uma palavrinha, foi só um... Procure evitar. Lembra do tema da mensagem, né? Que são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que habita o perigo. Porque o somar dessas coisas lá no fim pode acarretar em algo grande. Paulo então está dizendo àquela igreja ali pontos que eles precisavam cuidar, pontos que eles precisavam estar alertas. E ele vai dizer, Efésios, que não saiam palavras torpes das suas bocas, não saiam palavras de maldição, palavras podres, palavras de maldade, palavrões da sua boca. Talvez a tua vida possa ter essa luta também. Talvez seja algo que você tem que cuidar. O que eu tenho falado? Tem condizido com a vida que Deus espera? Tem sido semelhante a Deus em justiça e santidade? Talvez seja o que você tem ouvido, que possa estar sendo um detalhe que você não esteja prestando atenção. Às vezes tu pergunta para o irmão, tu conhece tal louvor? Não conheço. Tá, mas o cantor agora, o cantor cristão aí que lançou, também não conheço. Aí cantamos a música aqui há anos já na igreja e o cara não sabe a letra ainda. Mas daí tu pergunta o lançamento do mundão aí que saiu agora, sabe de cor já a letra. Alerta. Ou na Bíblia, né? Tu pede, irmão, abre 1 Timóteo para nós aí. E o cara começa a olhar para um lado e olhar para o outro, e nada de surgir o Timóteo ali. Mas daí já leu todos os livros de crescimento profissional, já leu todos os livros de motivacional que está bombando na mídia, já leu todos. Tu consegue entender que o problema não está na música e não está nos livros, mas está nos detalhes. Está quando você começa a não ter mais tempo nenhum, não ter mais investimento nenhum em coisas de Deus,
e começa a substituir só por coisas que não são de Deus. E aí são os descuidos contínuos a raiz dos grandes problemas. Então ele vai falar ele fala no texto que nós fomos selados para o dia da redenção. Nós cremos que nós fomos selados quando o Espírito Santo habita em nós, nós já estamos salvos, mas ele diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Pegou o detalhe? Nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos começar a apagar o Espírito. E quando nós apagamos o Espírito Santo, começamos a apagar ele, começa a ladeira suave, começa a queda lenta. Quando vê, nós já não estamos confiando mais em nada, nem na palavra que a gente lê, nós já não estamos confiando mais na família, nós já não estamos confiando mais nas pessoas, na igreja, e acabamos caindo, sofrendo. Eu quero te lembrar que Efésios ele é uma carta inteira, né? Ela é uma carta escrita inteira, não foi escrito com capítulos, né? Capítulos foram colocados por mais tarde para ajudar nós ali, né, a nos encontrarmos mais fácil. E esse era o último versículo do capítulo 4. Mas eu quero tomar a liberdade de entrar no capítulo 5, porque, como eu falei, era uma carta escrita direto. E o capítulo 5 ainda está falando sobre esse assunto. Ele vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o encorajamento que fica para nós, somos igreja. Que imitemos a Deus, a Cristo, e que vivamos em amor. Prontos para viver assim ou não? Amém? Paulo vai continuar escrevendo sobre o cuidado com as coisas que vão fazendo a gente se perder no caminho. Presta atenção, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas ao invés disso, ações de graça. Pegou o detalhe, nem sequer menção de imoralidade. Nós não estamos nem falando do pecado da imoralidade. Ele está falando nem sequer menção. Sabe quando tu fica na beira do precipício, assim, tu não caiu ainda, mas tu está ali assim, brincando com a queda, né? Tu está ali brincando com o problema, com o perigo, né? E sabemos que pequenas coisas, que especial ter essa família querida aí, fica à vontade, Deus abençoe. E sabemos que as pequenas coisas repetidas todos os dias, elas se tornam costume. Quando tu começou a botar a mão na boca assim, começa a fazer isso todo dia, logo tu já está com costume de estar com a mão na boca. E se tu não para com isso logo tu já está com um hábito bem estabelecido de dedo na boca, roer a unha, alguma coisa. E depois tu já quase não consegue parar mais, virou um vício. Então ele vai dizer nem menção dessas coisas, nem conversas tolas. Conversas tolas ainda parece ser menos perigoso, né? Que tá todo mundo conversando ali, tu tá ali participando e tal, daqui a pouco tu tá ali, de repente tu nem falou, mas evite participar das conversas tolas. Aquela conversinha, piada que não combina com o seguidor de Jesus, o texto diz que elas não são apropriadas. Agora vamos fazer uma linha inversa aqui, vamos fazer um caminho de volta aqui. Pegou lá o fim do negócio, a depravação, a imoralidade sexual, última coisa aqui que ele botou no texto, né? Imoralidade sexual. Ele vai dizer, nem mencione nisso. Porque lembra, tu já é um novo homem. Tu já é um novo homem. E foi renovado no modo de pensar. E evite os pensamentos inapropriados, lá no início, lembra? Então, para tu ver, começa nos pensamentos,
Daqui a pouco eu já não estou vivendo mais como um novo homem, já não estou sendo renovado no modo de pensar, daqui a pouco eu já estou mencionando impureza sexual ou qualquer pecado, mencionando já um pouco áspero, quase irado, e quando vê eu já estou lá na ira, fazendo festa. É bem sério isso, gente. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Como que eu tenho protegido a minha vida, os meus pensamentos, a minha língua, os meus ouvidos. Lembra que o problema nem sempre está nas grandes coisas, mas nas pequenas. Vá lutando contra essas pequenas coisas, vá vencendo uma a uma. A vitória ela é aos poucos, é todo dia, caminhando pouco a pouco, vitória a vitória, e você verá a diferença que vai fazer lá no futuro. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. O destino do mal está selado, irmão e irmã. Que eles não te atrapalhem na sua jornada. Que o mal não te atrapalhe na sua jornada. Não participe do mal com eles. E eu quero agora encerrar com o próprio texto de Efésios, que deve ser o nosso encorajamento na jornada, tá? Que vai ser a partir do versículo 8. Ele vai dizer assim: porque vocês antes eram trevas, mas hoje, agora, são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto à luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aqui vem a afirmação de quem nós somos em Cristo. Nós éramos trevas, nós vivíamos em trevas, mas quando encontramos a Jesus, permitimos Ele viver no nosso coração, nós temos a luz de Cristo em nós. E o último ponto: exponha os seus descuidos à luz. Exponha os seus descuidos à luz. A pior coisa que pode acontecer é você manter os descuidos escondidos. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Porque eu tenho vergonha. Como é que eu vou expor isso para alguém? Como é que eu vou expor isso para alguém? Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Mas sabe o que é mais vergonhoso? É tu ter que expor a queda lá na frente. Isso é vergonhoso. Isso é ruim. Também não é definitivo, né? Deus tem graça, Deus tem misericórdia, mas é mais sofrido, é mais dolorido. Exponha os seus descuidos à luz. Comece expondo eles para Jesus. Comece expondo eles para Deus. Deus, tenho feito isso. Deus, meus temores são esses. As minhas preocupações, exponha tudo a Ele. Hoje nós temos Ele dentro de nós temos Ele tão perto. Você tem acesso a Ele 24 horas por dia. E depois, exponha isso a alguém maduro na fé também. Expõe alguém de carne e osso com você aí também, que vai botar a mão no teu ombro, que vai chorar, que vai olhar para você, que vai orar contigo, que vai te aproximar mais de Deus. Não exponha para alguém que não está aí pela tua eternidade. Exponha para alguém que se importa com a tua eternidade. Os pequenos detalhes são perigosos. Pequenos hábitos somados podem gerar algo ruim lá na frente. Mas o oposto é verdade também. E essa é assim que eu quero partir para o fim. O oposto é verdade. Hábitos bons, semeados dia a dia, transformam a realidade do futuro. Hábitos bons, semeados dia a dia, transformam a realidade do futuro positivamente. Tem uma frase do J.R.R. Tolkien, criador do Senhor dos Anéis:
no seu livro Hobbit, ele diz assim, um dos meus autores favoritos, tá? Que diz assim: alguns acreditam que apenas um grande poder pode conter o mal, mas não foi isso que eu descobri. São as pequenas ações do dia a dia das pessoas comuns que mantêm a escuridão afastada. Pequenos atos de bondade e amor. Eu sei que às vezes nós olhamos como nós somos falhos, né? Vamos pensar, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir parar, eu não vou conseguir ser uma pessoa não irada, eu não vou conseguir ser uma pessoa assim. Mas tu sabe que às vezes a gente pensa que precisa de um grande poder, de uma grande transformação para mudar o problema, para mudar tal característica. Mas tu sabe que a verdade é que dia a dia, pequenas ações, pequenas coisas vão transformar isso lá no futuro. Ninguém faz um dia de academia e sai bombadão assim, né? Mas é semana a semana, pouco a pouco, músculo a músculo, tu vai melhorando. O segredo está nas pequenas decisões do dia a dia, numa refeição que eu tenho com a minha família, sem celular, na mesa, desfrutando uma boa refeição, boas conversas. É num ato de ouvir alguém que quer desabafar, é de sentar e só olhar para a pessoa e ouvi-la, ser carinhosa com aquela pessoa, é servir alguém de uma maneira simples, ser um bom amigo, ser fiel. Assim como o perigo, ele mora nos detalhes, a vitória é construída também neles. Assim como o perigo também mora nos detalhes, a vitória também é construída neles. E agora eu quero deixar uma reflexão final aqui. O fator que eu chamo o fator e daí. Essas são resoluções que talvez tu já está tendo aí no teu coração. Talvez Deus hoje te falou algo e tu não sabe nem bem o que fazer ainda, mas tu está com aquela emoção acontecendo ali. E talvez algumas resoluções que tu pode estar fazendo aí Deus, eu tenho visto que a minha vida não tem seguido o padrão que o Senhor espera de mim, padrão de um seguidor de Jesus. E a tua oração talvez seja: Senhor, hoje eu quero me arrepender da forma como estou vivendo. Sei que fui criado para mais, que fui despido do velho homem e hoje uso novas vestes, novas roupas. Talvez a tua reflexão, tua resolução hoje será: Senhor, eu tenho percebido que eu não tenho dado atenção às pequenas coisas em minha vida, não tenho cuidado dos detalhes que podem se tornar um problema ali na frente. E a tua oração talvez seja: Deus, hoje eu quero declarar que eu irei cuidar mais da minha vida. Eu vou estar atento a todas as áreas e ver se eu tenho deixado brechas, se eu tenho fechado bem as brechas. Revela-me onde tenho deixado espaço para o inimigo. Ou talvez Deus já falou ao teu coração e você já tem bem claro para ti no que você precisa expor à luz, aquilo que você precisa trazer à luz, os descuidos. E talvez você já quer dizer: quero hoje trazer à luz os meus hábitos, esse. As minhas dificuldades, os meus pecados que eu tenho cometido ou pelos quais eu tenho sido tentado a fazer. E a tua oração é: Deus, ajuda-me, agora que eu estou expondo isso, Senhor, ajuda-me a me livrar disso, a livrar-me disso. Quero abrir isso também com um irmão na fé que me ajude a crescer em minha vida espiritual. Não sei o que você tem, o que Deus tem falado ao teu coração aí, mas nesse momento eu quero convidar você a orar agora. Vamos orar? E nesse momento faça uma dessas orações se Deus tem falado contigo. Senhor, estamos aqui, Deus, falhos, humilhados, cheio de problemas, Deus. O Senhor já sabe disso, o Senhor já sabia disso há um minuto atrás. Mas hoje, Deus, estamos aqui
reconhecendo isso. E não só reconhecendo, mas dizendo: Senhor, eu quero mudar. Deus, eu quero estar atento aos detalhes, atento, Deus, àquelas coisas que talvez estão passando dia a dia, semana a semana, e eu não tenho prestado atenção, Pai. Eu sei, Deus, que esses detalhes são importantes, e eu não quero viver um problema maior ali na frente, Deus. Eu quero já matar esse mal pela raiz, Senhor. Então, sonda, Deus, o nosso coração e vê, Deus, se tem algo ainda, Deus, que ainda está em trevas, que ainda está obscuro, que ainda está nas sombras, Deus. Quero trazer isso à luz hoje, Senhor. Deus, eu quero pedir pela nossa igreja, Pai, que o Senhor possa estar abençoando e cuidando de nós, Deus. Que nós possamos, Deus, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor com a nossa vida, Deus. Que a nossa vida possa ser um altar do Senhor, Deus. Que a nossa vida possa ser uma bandeira, Deus. Uma bandeira sua, Pai. Que nós vivamos, que nós consigamos vencer o inimigo, Deus. Vencer essa batalha, Senhor. Nos ajuda, Deus. Cuida das nossas famílias, Deus. Que a minha casa possa ser uma casa de restauração, uma casa iluminada por Ti, Senhor Deus. Que não venha a ter pontos de trevas dentro da minha casa, Deus. Que cada brecha, cada detalhe esteja sendo cuidado, Deus. Esteja sendo vigiado, Senhor. Pai, eu Te agradeço, Deus, por termos o Senhor habitando em nós, Deus. Por podermos Te procurar, Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Deus, a qualquer lugar, qualquer momento. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus misericordioso. Sabemos que o Senhor também é santo e que o Senhor não tolera, Deus, o que não é santo. Então, age em nossas vidas, Deus, cuida de nós e nos transforma, Deus. Em nome de Jesus. Amém.